Então vamos lá, a Parashá Hazino abrange todo o capítulo 32, Lamed Beit, do livro de Devarim, Deuteronômio. Isto alude ao fato de Hazino estar conectada com toda a Torá, pois a Torá começa com a letra Beit e termina com a letra Lamed, tá? Então, olha que coisa interessante. Lá no primeiro versículo, tá? Gênesis 1:1, a primeira palavra é Bereshit. Então, começa com o quê? Com Beit, tá? Ou seja, Bereshit, que é traduzido como no princípio. Então, vai visualizando aí, com Beit. E Deuteronômio 34:12, que é o último versículo da Torá, que aqui no Brasil é conhecido como Pentateuco, tá? Deuteronômio 34:12. Qual é a última palavra, tá? Israel. E a palavra Israel termina com Lamed. Olha que coisa interessante. Então, a Torá começa com Beit e termina com Lamed, tá? Talvez a Torá queira dizer pra gente o seguinte, ó, quando você conhecer a Torá, chegar lá no final, você vai ver a letra Lamed, tá? E você vai voltar a ler de novo, você vai ver o Beit lá no início. Ou seja, muitas vezes precisamos ler toda a Torá, porque o Criador botou na ordem inversa. Olha que coisa interessante. Começa com Beit e finaliza com Lamed. A primeira palavra é Bereshit, que começa com Beit, lá em Gênesis 1:1, e Deuteronômio 34:12, tá? A palavra é Israel, que termina com Lamed. Então, quem já chegou, vamos abrindo a nossa Torá, a nossa escritura, no Sefer Devarim, no livro de Deuteronômio, capítulo 32, tá? Deixa aberto aí em Devarim, Deuteronômio, capítulo 32. A Parashá de hoje é a Parashá de número 53, em um total de 54, portanto, é a penúltima Parashá que nós estamos estudando. Ela contém 52 versículos, não é uma Parashá grande em quantidade de versículos, mas ela é gigantesca em relação às revelações que tem nela, nessa Parashá. Hazino, vamos deixar aberto aí. Só chegando, sejam bem-vindos, quem já chegou, Shabbat Shalom, vive o povo de Israel, Am Israel Hai. Então, deixa aberto aí na sua escritura, na sua Torá, na sua Bíblia, em Deuteronômio, Devarim, capítulo 32. Então, bem sugestivo esse capítulo. 32, em hebraico, a gente escreve o quê? Um Lamed e um Beit, tá? Ou seja, que é a palavra Lev, que é coração. Então, Lamed, Beit, vai formar a palavra o quê? Lev, que é coração. 32 são os caminhos do coração. Então, essa Parashá, ela com certeza vai falar muito aos nossos corações. Então, Daniel vai ler para nós o início de Deuteronômio 32, em hebraico. Vamos deixar aberto aí, Parashá Hazino. Pode ir, Daniel. Hazino Hashamayim ve'adabirá, ve'tishma haaretz imreifi, Ya'arov kamatar likhi, tizal katal imrati, kisrim alei deshe, vechir vivim alei esev, kishem Yahuá ekra havu godel leloheinu. Amã, Todarabá. Então, Daniel lê para nós os 3 versículos iniciais, tá? Então, essa Parashá, ela é de número 53. Deixa eu só pegar aqui, nós temos comentários lindíssimos sobre essa Parashá. Lembrar que as 4 últimas Parashot, ou seja, as 4 últimas porções da Torá, tá? 51, 52, 53, que é hoje, a 54, que é a última, o plano de fundo é Moisés, ele está no seu último dia de vida, tá? Então ele está no último dia de vida dele, e esse último dia de vida dele foi bem intenso, né? Ou seja, no último dia de vida, ele deixou para nós esse tesouro aí, 4 porções semanais, 4 parashiot. E nós vamos estar lendo alguns comentários aqui sobre essa Parashá Hazino. Então ela se encontra em Devarim, Deuteronômio, capítulo 32. Ela contém 52 versículos, e é bem sugestivo esse número 52, porque 52 é a gemátria da palavra filho, em hebraico, ben, que é um beit e um nun sofit, ou seja, 52 versículos, tá? E fala para quem é filho do Criador, para aqueles que são filhos de Yahuá Elohim. Então, 52 versículos. 52 também é o número 26 vezes 2. Mas o que é o número 26? Talvez alguém esteja pensando. A soma do nome
Yahuwah, que é Yud He Vav He, o nome do Criador, que aparece quase 7.000 vezes nos primeiros escritos no Tanar, que é erroneamente chamado de Antigo Testamento. Só no Tanar aparecem quase 7.000 vezes o nome Yahuwah. E a gemátria do nome Yahuwah é 26. Israel é composto de duas casas, ou seja, 26 vezes 2, 52. Yahuwah para as duas casas de Israel. Então nós vamos ler alguns comentários bem interessantes sobre essa paraxá Hazino. Lembrar que Hazino significa escuta, ouve. Tá? Talvez alguns estejam pensando, poxa, mas eu achava que ouvir, escutar era a palavra Shema. Mas também é, tá? O hebraico é tão rico que existem várias palavras, tá? Com alguns detalhezinhos adicionais no hebraico, tá? Então, ao passo que em português, para nós é praticamente a mesma coisa, mas no hebraico Shema é uma coisa e Hazino é outra, tá? Então, Moisés, ele já perto da sua morte, ele já se transformou na boca de Elohim. Tudo que ele fala está sendo anotado, né? Está fazendo parte aqui da conclusão da Torá. E Moisés, que já era um homem mais dos céus do que da terra, ele usa essa estrutura de palavra, né? Hazino, Hashamayim, tá? Hazino, a gente pode traduzir assim, ouve de perto, inclina os ouvidos. É como se Moisés estivesse falando assim, ô céus, eu já estou indo para aí, né? Então, eu já sou um homem agora mais dos céus do que da terra. Céus, inclinem os ouvidos, cheguem bem perto de mim, né? Ouçam as palavras da minha boca, né? Aí depois ele vem, Vadaberá vetishma haaretz imrei fi, ou seja, então ele chama os céus para ouvirem de perto, para os céus inclinarem os ouvidos, para ouvirem as palavras deles, Moisés. E ele usa o verbo chamar, que a gente usa no Shema Israel, para convocar a terra, né? E ele fala para a terra escutar as palavras dele. Então, só para a gente entender esse verbo, essa palavra Hazino, ela significa escutar mais de perto do que até mesmo Shema, tá? É mais intenso do que Shema. Então vamos lá, vamos ver algumas curiosidades sobre essa paraxá. Então vamos lá. Essa canção Hazino, que aparece aqui na paraxá, tá? Esse capítulo ele contém 52 versículos, tá? Deuteronômio 32, tá? A maior parte dele é a canção Hazino, tá bom? A maior parte dele. Tem alguns versículos que não fazem parte da canção, mas quase todo o capítulo é a canção Hazino, tá? Então, olha que coisa interessante. A canção Hazino, né, inclina os ouvidos, escuta de perto, era entoada pelos Leviim, pelos levitas, durante o ano inteiro na Beit HaMikdash, no templo sagrado, quando a oferenda adicional de Shabat era trazida. Então, olha que coisa legal. Então, no ano inteiro, essa canção Hazino, ela era entoada pelos Leviim, pelos levitas, no templo. Vamos lá. Hazino é a última paraxá da Torá que é lida no Shabat. Lembra que eu falei no nosso avodá que nós fizemos há poucos minutos atrás? Então, a última porção semanal que estamos estudando num Shabat, tá? Embora essa seja a penúltima, que é a 53, ainda falta 54, mas é a última que é dada num Shabat, tá bom? Lembrar que a próxima paraxá nós estudaremos na quarta-feira que vem, tá? Ou seja, daqui a 4 dias. Então, Hazino é a última paraxá da Torá que é lida em um Shabat, tá? Já que a paraxá Vezot Habrahá, que é a 54, é lida em Simchat Torá, tá? Então, a gente sempre vai estar lendo essa paraxá, tá? Hazino, num Shabat, e Vezot Habrahá nunca cai num Shabat, tá? Então, ela vai cair sempre numa quarta-feira, Vezot Habrahá. Então, vamos lá. Assim, Hazino é efetivamente entre aspas, tá? A conclusão, entre aspas, tá? Do ciclo de leitura da Torá no Shabat, o que realça ainda mais a sua conexão com a Torá inteira. Então, olha que coisa interessante. Então, essa paraxá Hazino é a última que é estudada no Shabat, então ela tem essa conexão com a Torá inteira. No nível literal, a canção ter sido entoada com a intenção de que vocês ordenarão aos seus filhos serem cuidadosos e observar todas as palavras desta Torá. Então, em Deuteronômio 32, 46,
existe esse mandamento que nós devemos observar todas as palavras desta Torá. Então, ela vem praticamente quase fechando a Torá, que só vai faltar uma paraxá depois dessa, mas com chave de ouro, ou seja, nos ordenando para sermos cuidadosos em observar todas as palavras desta Torá. Lembrar que lá no finalzinho das Escrituras, para nós que somos Netzarim, nós que já aceitamos o testemunho do Messias e a Yahushua, nós que cremos que o Messias já veio há 2000 anos atrás e que vai retornar, né? Olha que coisa interessante aqui. Então a gente vê lá que no finalzinho, tá? De Hit Galut, de Apocalipse, tá? Apocalipse capítulo 22 diz assim: e o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome gratuitamente da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Elohim fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Elohim tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade sagrada, que estão escritas neste livro. Então, ou seja, nós não podemos nem acrescentar e nem retirar nada das Escrituras, tá? Então, nós temos que ser cuidadosos em observarmos todas as palavras desta Torá. A Parashá Hazino, ela abrange todo o capítulo 32 do livro de Devarim, de Deuteronômio. Olha que coisa interessante. Eu estava falando, mas eu vou escrever aqui para a gente visualizar, tá? Olha que coisa interessante. Quem tem uma Torá em hebraico, tá? Vocês vão ver, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou fazer aqui, mas eu vou mostrar a minha Torá para vocês, tá? Então vocês vão ver essa mesma palavra aqui, tá? O Lamed e o Veit, tá? O Lamed e o Beit formam a palavra coração. Olha que coisa interessante. Eu vou mostrar aqui, ó. Primeiro eu vou mostrar aqui, depois eu vou mostrar a minha Torá para vocês verem, tá? Então, ó, o hebraico é da direita para a esquerda, tá? Lamed vale 30 e o Beit vale 2, 32. A palavra coração se escreve assim, Lev, tá? Lev, coração, tá bom? Olha que coisa interessante. O sistema de classificação dos capítulos e versículos nos livros hebraicos, em hebraico, tá? Nas escrituras, tá? Vem com as letras. Olha que coisa interessante. Eu vou mostrar aqui o capítulo 32, aqui em português, ó. 32. E aqui, ó, nesse outro canto aqui, ó. O Lamed e o Veit, tá? O Lamed e o Beit. Ou seja, formando a palavra Lev, coração. Então, o número 32 é muito sugestivo para nós que somos israelitas, quando a gente imagina esse número 32, Lamed Beit, tá? Lamed Beit, ou seja, nós sabemos que é uma alusão ao coração. Então vamos lá, a Parashá Hazino abrange todo o capítulo 32, Lamed Beit, do livro de Devarim, Deuteronômio. Isto alude ao fato de Hazino estar conectada com toda a Torá, pois a Torá começa com a letra Beit e termina com a letra Lamed, tá? Então, olha que coisa interessante. Lá no primeiro versículo, tá? Gênesis 1:1, a primeira palavra é Bereshit. Então, começa com o quê? Com Beit, tá? Ou seja, Bereshit, que é traduzido como no princípio. Então, vai visualizando aí, com Beit. E Deuteronômio 34:12, que é o último versículo da Torá, que aqui no Brasil é conhecido como Pentateuco, tá? Deuteronômio 34:12. Qual é a última palavra, tá? Israel. E a palavra Israel termina com Lamed. Olha que coisa interessante. Então, a Torá começa com Beit e termina com Lamed, tá? Talvez a Torá queira dizer pra gente o seguinte, ó. Quando você conhecer a Torá, chegar lá no final, você vai ver a letra Lamed, tá? E você vai voltar a ler de novo, você vai ver o Beit lá no início. Ou seja, muitas vezes precisamos ler toda a Torá, porque o Criador botou na ordem inversa. Olha que coisa interessante. Começa com Beit e finaliza com Lamed. A primeira palavra é Bereshit, que começa com Beit, lá em Gênesis 1:1, e Deuteronômio 34:12, tá? A palavra é Israel, que termina com Lamed. Então, olha que coisa maravilhosa, tá? A primeira hebraica da direita para a esquerda. A primeira palavra da Bíblia, tá? É Bereshit, tá? Começa com Beit, tá bom? E a última palavra é Israel, termina com Lamed, ou seja, então forma a palavra Lev, de uma forma codificada, tá bom? Então, 32, tá? Esse capítulo não é à toa. O Criador, ele tem a matemática divina, a sua matemática, tá?
e a gente tem que prestar atenção nesses números, porque o Criador usa a gemátria, que ela está contida no 4º nível de interpretação israelita, chamado Sod. Através do Sod, que é o segredo, o Criador revela tesouros preciosíssimos para nós. O que está codificado, nós temos que orar para que o Criador venha decodificar. E essa paraxá, de todas as porções semanais, juntamente com a paraxá Bereshit, é a que tem mais coisas codificadas. Então, quem quiser anotar, as 2 porções semanais que tem mais coisa codificada, tá? Quais são? É a paraxá número 1, que é Bereshit, que daqui a algumas semanas a gente vai estar estudando, tá? E a paraxá 53, que é essa de hoje, a paraxá Haazinu, tá? Tem muita coisa codificada nessa paraxá Haazinu, que estamos estudando hoje. Então, vamos lá. Então, a paraxá Haazinu abrange todo o capítulo 32, Lamed Beit, do livro de Devarim, Deuteronômio. Isto alude ao fato de Haazinu estar conectada com toda a Torá, pois a Torá começa com a letra Beit e termina com a letra Lamed, tá? Então, vamos lá. A gente vai estar prosseguindo. Vamos ver mais alguns comentários bem interessantes sobre essa paraxá. Vamos lá. A gente vai estar lendo aqui. Olha que comentário interessante. Isso aqui aconteceu de fato entre os nossos irmãos da casa de Judá, tá? Olha que coisa interessante.